Eu vou ser bem direto nesse vídeo. Se você acha que a sua vida vai melhorar por causa de um político em 2026, eu preciso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Você está terceirizando o seu futuro. Todo ano de eleição é igual. As pessoas criam uma expectativa absurda. Se o político A ganhar, a minha vida melhora. Se o político B ganhar, acabou tudo, não é mesmo? E aí passam 4 anos e nada muda. Não porque a política não importa, mas porque você não fez o que precisava ser feito. Se você já pensou assim, esse vídeo é para você, porque hoje eu quero te mostrar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga 2026 e principalmente a sua própria vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Nani e aqui a gente fala sobre comportamento humano, decisões e desenvolvimento pessoal. Então já curte o vídeo, compartilha e, é claro, se inscreva no canal. Agora presta atenção nisso aqui. Tem gente que passou os últimos 4 anos reclamando, esperando e torcendo, enquanto outras pessoas cresceram, ganharam mais dinheiro, evoluíram, no mesmo país, na mesma economia, no mesmo cenário. Independente se a economia está boa ou ruim. A diferença não foi o presidente que ganhou ou aquele que deixou de ganhar, foi a postura. E nesse ano de 2026, o Brasil entra em mais um ano de eleição. E junto com ele vem o mesmo ciclo. Esperança para aqueles que buscam esperança, medo, discussão e divisão. Pessoas brigando por político A ou defendendo de repente o político B, como se a vida delas dependesse disso. Mas deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. A sua vida não muda porque um político ganhou. Ela muda quando você muda. E eu sei, isso pode te incomodar, porque é muito mais fácil acreditar que o problema está lá fora. Na economia, o problema pode estar no governo, também pode estar no sistema, mas enquanto você coloca a responsabilidade fora, você perde o controle aqui dentro de você. E é por isso que eu preciso te falar uma coisa importante. Nos últimos anos, independente de quem estava no poder, teve gente que cresceu, teve gente que ganhou mais dinheiro ou que de repente mudou de vida, que também evoluiu, e teve gente, é claro, que ficou no mesmo lugar, travados, reclamando, é claro, esperando, se justificando no mesmo país. Na mesma economia, no mesmo cenário. Percebe? Aqui existe um padrão. A diferença não foi o político, foi a postura que essas pessoas tiveram, independente se gostam ou não do político da vez. E aqui entra um ponto que pode mudar tudo para você. Quando você depende de fatores externos, você acaba virando refém deles. Se a economia está ruim, você trava. Se o governo muda, você se desespera. Se algo sai do controle, você acaba paralisando. E aí, sua vida vira um ciclo. Você espera, nada acontece, você culpa algo, você recomeça de novo, vez após vez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas decisões você deixou de tomar porque estava esperando o momento certo? Quantas vezes você travou achando que o cenário não era favorável? Quantas oportunidades você ignorou porque acreditava, agora não dá? Agora guarda isso, o cenário nunca vai ser perfeito, sempre vai existir crise, sempre vão existir problemas, sempre vai ter incerteza, sempre vai ter guerras, sempre vão acontecer desastres naturais. Mas também sempre vai existir alguém crescendo mesmo assim. Existem pessoas que cresceram em meio à adversidade, momentos de crise ou incertezas. E a diferença entre essas pessoas não é a sorte, não é a política, mas sim é a mentalidade delas. Enquanto a maioria está esperando algo mudar lá fora, essas pessoas estão se movendo aqui dentro. Elas estão aprendendo, estão se adaptando, criando oportunidades, agindo mesmo sem garantia. E aqui está a virada de chave desse vídeo. A pergunta certa não é quem vai ganhar a eleição. A pergunta é o que eu vou fazer independente de quem ganhar. Porque quando você assume essa postura na sua vida, você sai do modo espera e entra no modo controle. Você para de terceirizar sua vida, para de depender de cenário, para de usar desculpa e começa de fato a construir. Agora deixa eu ser bem direto com você. A política importa, Matheus? Sim.
importa e muito, e muitas vezes impacta diretamente e indiretamente nas nossas vidas, mas não o suficiente para decidir o seu futuro. Porque mesmo dentro desse cenário, você sempre pode fazer algo a mais, sempre pode se dedicar mais, sempre pode se preparar mais, ser mais intencional nas suas decisões. Porque no fim, quem muda a sua vida não é quem está no poder, é quem está no controle das suas decisões. Então, em 2026, não espere um político salvar a sua vida. Construa uma vida que não dependa disso. Agora eu quero te deixar com uma reflexão. Se você parasse de culpar o cenário e começasse a assumir 100% da responsabilidade, o que mudaria na sua vida hoje? E mais importante do que isso, quem você se tornaria? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, o mundo pode estar instável lá fora, mas quem aprende a agir independente disso acaba criando vantagem. E se você quiser desenvolver essa mentalidade na prática, eu tenho um material que pode te ajudar muito. Por apenas R$19,99 você pode acessar o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Um conteúdo direto ao ponto para você parar de depender de fatores externos e começar a assumir o controle da sua vida. Porque no final, o que trava a maioria das pessoas não é o país, é a forma como elas pensam. O link está aqui embaixo na descrição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.